Senhoras e senhores, boa tarde. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, realiza nesta ocasião, em parceria com o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, Cefast, a abertura do seminário sobre o uso das redes sociais pelos magistrados. Serão conferidos certificados aos magistrados que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme as normas da ENAMAT em vigor, bem como aos servidores e demais participantes que obtiverem frequência integral, o que será apurado mediante controle eletrônico de registro de presença. O público presencial deve realizar o registro a cada entrada de turno por meio do sistema disponibilizado na entrada do auditório. A cada turno será feito um registro no total de 3. O público telepresencial deve realizar o registro por meio do formulário indicado na descrição do vídeo no YouTube. A cada turno serão necessários 2 registros, num total de 6. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa de reação e expectativa, preenchendo o link que será enviado por e-mail aos participantes. O envio da avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 16 de maio de 2022. Pedimos a todos para que mantenham os seus celulares em modo silencioso. Convidamos neste momento para compor a mesa de honra Suas Excelências, o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. O senhor diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. O senhor diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Breno Medeiros. O senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, juiz titular de Vara do Trabalho, Luiz Antônio Colucci. Registramos neste momento as presenças dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Suas Excelências, a senhora ministra Dora Maria da Costa, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O senhor ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, corregedor-geral da Justiça do Trabalho. O senhor ministro Hugo Carlos Schormann, o senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, conselheiro consultivo da ENAMAT, o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, o senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, vice-diretor da ENAMAT, o senhor ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, o senhor ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior, o senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro, a senhora ministra Morgana de Almeida Richa. Também registramos as presenças de Suas Excelências, o senhor desembargador convocado João Pedro Silvestrin, a senhora desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa. Também registramos a presença do senhor desembargador Ney Belo, conferencista, da abertura deste seminário. Registramos a presença ainda do conselheiro da ENAMAT, o senhor juiz do trabalho, Francisco Jucá. Registramos a presença também do senhor desembargador Sérgio Pinto Martins, nomeado ministro para este tribunal. Registramos também a presença do senhor juiz titular de Vara do Trabalho, Platão Teixeira de Azevedo Neto, juiz auxiliar da direção da ENAMAT. Neste momento, para a abertura deste seminário, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira.
Muito boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço a presença do senhor diretor da Escola Nacional de Formação, Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, o nosso magnífico, o senhor diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, Cefast, ministro Breno Medeiros, e o senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, o juiz titular da Vara do Trabalho, Luiz Antônio Colucci, o senhor juiz titular da Vara do Trabalho, Platão Teixeira de Azevedo Neto, juiz auxiliar da direção da ENAMAT, o senhor desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e amigo desta casa e de todos que a fazem, o desembargador Ney Belo, os senhores desembargadores e demais magistrados aqui presentes. Cumprimentando a todos e a todas, excelentíssimos senhores ministros e ministras, prezados ministros Aloísio Corrêa da Veiga, Douglas Alencar Rodrigues, diretor e vice-diretor da ENAMAT, ministro Breno Medeiros, diretor do Cefast, senhoras e senhores palestrantes, servidores, servidoras e demais participantes deste seminário. Registro meus agradecimentos à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho pelo honroso convite para compor a mesa de abertura deste evento, ao tempo em que louvo a parceria realizada com o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores do Tribunal Superior do Trabalho. Tais parcerias em prol da qualificação e do aprimoramento de magistrados e servidores do Judiciário Trabalhista fortalecem os laços institucionais da Corte, alinhando nossos objetivos comuns. A globalização e a expansão do uso das redes sociais, com rápida e extensiva divulgação dos mais variados temas, trouxe ao Judiciário a preocupação de estabelecer critérios para sua atualização pelos magistrados brasileiros. A importância da tecnologia e da internet na agilidade da transmissão de conhecimentos é uma realidade nos dias de hoje. Vemos que, num período pós-pandemia, até os mais céticos habituaram-se à comunicação remota. O desafio agora é conjugar essa facilidade da vida moderna com as atribuições da magistratura. Não por acaso, no biênio em que estive representando o Tribunal Superior do Trabalho junto ao Conselho Nacional de Justiça, foi editada por aquele órgão a Resolução 305, de 17 de dezembro de 2019, que buscou definir parâmetros para o uso das redes sociais por magistrados. Sob essa perspectiva, consolida-se a pertinência da temática a ser apresentada neste seminário. Por este motivo, eu parabenizo os organizadores pela abordagem a ser apresentada e desejo a todos um proveitoso encontro. Muito obrigado e está aberta este seminário. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor diretor da ENAMAT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Boa tarde a todos, senhoras, senhores, amigos. Eu cumprimento e agradeço ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, ao diretor do Cefast, parceiro nesse evento, ministro Breno Medeiros, presidente
da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, juiz Luiz Antônio Colucci, muito nos honra com a sua presença. Obrigado. Cumprimento meus colegas ministros do tribunal, amigos, não é? Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pois é, ministro Caputo Bastos, ministro Cláudio Brandão, ministro Mauri, ministra vice-presidente, minha querida Dora Maria da Costa, a quem tive a honra de suceder na direção da ENAMAT, ministro Hugo Scheuermann, ministro Alexandre Agra, conselheiro, ministro Balazeiro, ministro Douglas, ministro Evandro Valadão, minha querida ministra Morgana, e o desembargador Ney Belo, que tão gentilmente aceitou o convite para estar conosco nesse momento. Cumprimento os desembargadores convocados como ministro no Tribunal Superior do Trabalho, Silvestrin, Margarete. Que bom tê-los aqui conosco. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento aqueles que estão aqui fisicamente, que é exatamente um retorno de uma atividade presencial, depois de longos anos, não é, de um afastamento compulsório, e aqueles que estão telepresencialmente, os ministros da Casa, que também nos assistem telepresencialmente, os ministros de hoje, de ontem, os de sempre, e a todos os magistrados e servidores que também nos assistem pelo YouTube. Esse seminário sobre o uso das redes sociais pelos magistrados é, de fato, o primeiro evento híbrido promovido pela... Híbrido é uma palavra que entrou no nosso vocabulário e parece que está custando a se afastar dele, né? Mas esse evento híbrido não é promovido pela ENAMAT desde 2019, quando nós fomos acometidos pela avassaladora pandemia da Covid-19. Por isso é que, com muita satisfação mesmo, que nós voltamos a nos encontrar presencialmente, agora com segurança e mais tranquilidade, é verdade, porém ainda com cuidados necessários. O que nós vamos tratar é de um tema de uma importância fundamental e que desperta o interesse absoluto de muitos, na medida em que as redes sociais vêm sendo utilizadas com frequência e intensidade cada vez maior por todos nós. Já faz parte do cotidiano da vida, incluindo, claro, os membros do Poder Judiciário que não ficam afastados dessa nova modalidade de comunicação. Esse nosso evento ele tem uma finalidade, a de atender o disposto no artigo 7º da Resolução 305 do CNJ, que determina a inserção do tema de forma permanente nas fases de formação profissional, quer inicial, quer continuada, quer de formadores. E é certo que a ENAMAT já vem atendendo esse comando normativo na programação dos seus últimos anos nos cursos de formação inicial, nos quais, inclusive, deles participei. Mas cabe destacar que esta é a primeira atividade formativa da ENAMAT voltada à formação continuada. O artigo 7º da resolução, a ENAMAT e a Infam deverão, imperativamente, deverão definir o conteúdo mínimo de tratamento do tema e o prazo de implementação pelos tribunais, o que ainda pode ser feito nessa gestão, embora seja um tema muito complexo. Torna-se extremamente importante a atenção dos magistrados. É preciso que desperte neles essa atenção voltada para essas questões da permanência e da utilização dos meios de comunicação com relação aos recursos das mídias sociais e da sua presença, não é? Para que haja o uso adequado, já que isso irá permear a sua vida pessoal e profissional. Nós vamos ter uma programação intensa no seminário, abrangendo todos os assuntos que precisam ser conhecidos pelos magistrados e também pelos servidores que os auxiliam. Haja vista que as publicações dos servidores
também podem repercutir na vida dos magistrados e da instituição Poder Judiciário. A conferência de abertura desse evento será proferida pelo desembargador Ney Belo, do TRF da Primeira Região, que falará sobre o juiz nas redes sociais. Em seguida, eu vou abordar os principais pontos da Resolução 305 do CNJ. Marco normativo da questão, do qual eu tive a honra, né, de participar da sua elaboração enquanto presidia a Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ e também fui o coordenador do grupo de trabalho que, naturalmente, estudou, fez as audiências públicas, até que Vossa Excelência participou na ocasião, e nós conseguimos aqui hoje, nesse seminário, resgatar vários daqueles que participaram do grupo originário que deu origem à Resolução 305. Não é? Um dos conferencistas, o professor Bittar, da Universidade de São Paulo, a ministra Morgana Richa, que também participou do grupo de formação da própria Resolução 305, e a programação ainda segue com a exposição do advogado Walter Capanema, valendo-se de um trocadilho da clássica obra de Piero Calamandrei, Eles, os juízes, vistos por um advogado. Não é? Aplicando a visão agora especificamente nas redes sociais. Os juízes nas redes sociais vistos por um advogado. A participação do nosso grande jornalista, Heraldo Pereira, parceiro da escola, né, de longas datas, e parceiro do Poder Judiciário, né, em grandes oportunidades que tivemos juntos, é uma figura fantástica, que também nos honrou com a presença, e virá falar sobre os riscos das fake news. Notadamente agora, nesse momento que vivemos, que já aconteceu em 2018, não é? E isso exatamente precipitou a adoção da Resolução 305. E, avançando para o último bloco do evento, a professora Ana Frazão focará o tema da liberdade de expressão e, por fim, o professor Eduardo Bittar, que é um dos componentes, um dos membros da comissão que elaborou a Resolução 305, tratará do direito na era digital. E, para encerrar, nós vamos ouvir a conferência do filósofo e historiador Leandro Carnal, conhecido de todos, não é? Que falará sobre as expectativas e a realidade das redes sociais. Assim, o seminário realizado pela ENAMAT, em parceria com o Cefast, busca cumprir esse propósito de formação, mas também pretende servir de alerta para o cumprimento da ética nas redes sociais. Não se quer, por certo, que o juiz se afaste das redes sociais. Em nenhum momento. Ao contrário, a própria Resolução 305 estimula o uso educativo e instrutivo das redes. Mas, por outro lado, adverte sobre o fato de que o uso das redes sociais, sem as devidas precauções, pode representar, inclusive, risco à segurança pessoal dos juízes e à privacidade do magistrado e de seus familiares. Vale lembrar ainda, nesse contexto, o célebre pensamento de Aristóteles, que dizia: o homem é um animal político, é um ser que necessita dos outros e, por ser carente e imperfeito, busca na comunidade o espaço para alcançar a completude. Em nossa sociedade hiperconectada, no mundo contemporâneo, esse espaço de interação e de busca de plenitude se dá hoje nas redes sociais, como todos nós sabemos. A atuação nas redes pelos magistrados deve ser considerada de forma especial, porque o juiz não é um cidadão comum. É um agente do Estado e o representa na sua vida. Não é possível despir totalmente a toga. É o magistrado responsável pela crença no Poder Judiciário. Daí porque a forma como se manifesta e revela a sua independência e imparcialidade é fundamental na garantia dos pilares do Estado Democrático de Direito. Por isso que conhecer esses limites de comunicação e de liberdade por parte dos juízes, e como esses devem se expressar da maneira mais adequada, é indispensável nos dias de hoje. Por isso que é o propósito deste evento.
e por poder realizá-lo. A minha gratidão, e agradeço imensamente a todos os participantes, assistentes e professores, presidentes de mesa, servidores da Enamate, ao juiz auxiliar Platão Azevedo Neto, que incansável na organização, e a todos que colaboraram conosco. Desejo a todos um excelente seminário. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor diretor do Cefast, ministro Breno Medeiros. Boa tarde a todas, a todos aqui presentes, aos que vieram do Tribunal Superior do Trabalho, aos que estão nos acompanhando ao vivo através do canal do Tribunal Superior do Trabalho. Eu gostaria aqui de pedir licença ao nosso diretor da escola, ministro Aloysio Silva Correia da Veiga, e todos os ministros e ministras aqui, para cumprimentar de uma forma especial a todos aqui presentes, na pessoa do nosso presidente Emanuel Pereira, e que está aqui representando, está aqui junto com a gente nesta atividade, a primeira, me parece aqui, de retorno presencial em um seminário. Na semana que vem, teremos o seminário de 80 anos da Justiça do Trabalho, importante enfatizar. Esse é o primeiro, né, e agradecer a presença de Sua Excelência de todos aqui. É com satisfação que, como diretor do Centro de Formação e de Aperfeiçoamento de Analistas e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, Cefast, ao lado do diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura do Trabalho, Enamate, ministro Aloysio, damos início aos trabalhos que aqui serão realizados ao longo desses dias. E continuando a minha saudação ao ministro presidente, eu gostaria de enaltecer ele, como presidente dessa corte, tem evitado esforços no sentido de fortalecer esta instituição, sobretudo considerando a adequação das diretrizes destinadas ao enfrentamento da pandemia, o que inclui o retorno ao trabalho presencial e seus desdobramentos. Também dirijo aqui agradecimentos à diretoria da Enamate, que deu iniciativa a essa parceria com o Cefast, cujo esforço conjunto permitiu a concretização desse seminário voltado para as questões sobre o uso das redes sociais por magistrados, cujo enfrentamento e estudo precisam estar sintonizados com a revolução tecnológica que se instalou e a cada dia evolui, bem como com o momento histórico pelo qual passamos. Não poderia deixar de agradecer também aos servidores que estiveram envolvidos nos trabalhos de preparação desse evento, bem como durante a realização. O evento é um seminário sobre o uso de redes sociais pelos magistrados. É uma iniciativa para fazer frente às novas questões que surgem das transformações que a Revolução 4.0 traz ao cotidiano das pessoas. Transformações essas que tiveram de ser abruptamente absorvidas em face da superveniência da pandemia da Covid-19. Antes da pandemia, quando nos referíamos a transformações, evoluções, tínhamos uma concepção que era algo ainda em andamento, em perspectiva futura de concretização paulatina. Mas a pandemia nos catapultou ao futuro num piscar de olhos, mergulhando-nos todos em novas necessidades e ferramentas para nos adaptar à realidade que se apresentava. Os últimos 2 anos que se passaram foram particularmente difíceis, onde tivemos que manter a máquina judiciária funcionando enquanto fomos obrigados ao isolamento social. Muitas soluções foram encontradas nesse processo de adaptação, e a exploração das redes sociais foi um desses instrumentos que contribuíram com diversas áreas, entre elas a educação. Com esse estado de coisas e sabendo que o direito é dinâmico e deve estar sempre acompanhado das mudanças sociais, buscar conhecimento e encontrar soluções destas questões que inevitavelmente surgirão desse fenômeno das redes sociais. Lembremos-nos, no ano passado, aqui, sobre a batuta da ministra Dora Maria da Costa, realizamos o seminário Direito Digital, Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, o que foi muito enriquecedor para o contexto atual.
da importância da realização desse seminário, dando continuidade às ações que se voltam inteiramente para a concretização de um futuro já presente. Estou convicto de que toda a programação desse seminário reúne as mentes mais especializadas no assunto, capazes de iluminar nossos caminhos doravante, em direção a uma prestação jurisdicional eficiente e atualizada, conectada às mudanças vertiginosas que se nos apresentam. Sejam todos bem-vindos ao seminário sobre o uso de redes sociais pelos magistrados. Obrigado. Com a devida autorização, agradecemos, em nome da organização, a participação de Suas Excelências, os senhores presidente do TST e do CSJT, ministro Emanuel Pereira, e o senhor diretor do Cefast, ministro Breno Medeiros, e o senhor presidente da ANAMATRA, juiz Luiz Antônio Colucci. Neste momento, desfaz-se a mesa referente à solenidade de abertura deste seminário. Agradecemos às autoridades presentes e demais participantes. Em razão de compromissos institucionais, retirar-se-á do auditório Sua Excelência o senhor ministro Emanuel Pereira, presidente do TST e do CSJT. Convidamos neste momento para compor a mesa Suas Excelências, o senhor diretor da ENAMAT, ministro Aloísio Correia da Veiga, e o conferencista desta abertura, o senhor desembargador do Trabalho do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Neide Barros Belo Filho. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor diretor da ENAMAT, ministro Aloísio Correia da Veiga. Muito obrigado. Dando continuidade ao nosso evento, que promete ser, naturalmente, bem indagativo na formação com relação a essa questão tão interessante. Vamos começar abrilhantando com a presença do desembargador Ney Belo Filho, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pesquisa elaborada na Universidade de Coimbra, em Portugal, e na Universidade del Studio de Lecce, na Itália, pós-doutor em Direito Constitucional pela PUC do Rio Grande do Sul, desembargador federal junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, professor adjunto da Universidade de Brasília, na graduação e na pós-graduação, professor do IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, na graduação e pós-graduação, professor da Universidade 9 de Julho, Uninove, relator da Comissão de Juristas para a Reforma da Lei de Entorpecentes, relator da Comissão de Juristas para a Reforma da Lei de Improbidade e integrante da Academia Maranhense de Letras, com 8 livros publicados e diversos artigos. Eu passo a palavra ao desembargador Ney Belo. Muito obrigado. Eu que agradeço, ministro Aloísio, muito obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de, antes de mais, saudar a todos aqueles que me deram a honra das suas presenças e vou me permitir fazê-lo na pessoa da doutora Morgana Richa, ministra do TST, querida amiga, demonstrando com isso toda a minha felicidade com a sua chegada, doutora Morgana, felicidade com os amigos que eu tenho no Tribunal Superior do Trabalho, com os amigos que construíram este seu trabalho, que levou, inclusive, o ministro Caputo, que vai ficar ausente dessa lembrança, mas ele brincava comigo uma vez que seria bom uma emenda à Constituição, ministro Douglas, para que os embargadores do TRF pudessem concorrer ao TST, e depois a gente poderia até sustar essa emenda, depois que eu pudesse estar ao lado de tantos amigos queridos. Obviamente que quem conhece o ministro Caputo sabe do seu carinho, dos seus xistes sempre comuns, uma pessoa que representa essa casa com todo o carinho e com toda a competência e com toda a capacidade de trabalho que sempre me simbolizam o Tribunal Superior do Trabalho e o Instituto do Trabalho do Brasil como um todo. Portanto, após a saudação, as minhas primeiras palavras são de absoluto agradecimento. E a sensação
ministro Agra Belmonte, de estar entre amigos, e é uma satisfação, uma sensação que me causa sempre que venho ao TST ou que estou no seu trabalho. Portanto, a segunda palavra é dizer do meu orgulho, Douglas, e da minha felicidade de estar ao lado dos senhores, cumprimentando-os pelo trabalho maravilhoso que fazem em prol da justiça, do equilíbrio, da igualdade, da equidade, do direito positivo, acima de tudo, em solo brasileiro. Muito obrigado pelo convite e me sinto honrado. O tema que me foi solicitado pelo ministro Aloysio e que me deixou extremamente feliz diz com a participação de todos nós, magistrados, nas redes sociais. O que aconteceu nesses últimos 20 anos, que o nosso modo de viver, ministro Agra Belmonte, mudou tanto e que nós não conseguimos mais estabelecer lógicas de vida que não estejam encartadas na utilização das redes sociais, ou, no mínimo, de uma tecnologia que vai, a cada momento, nos envolvendo e, de certa maneira, tomando a vida de todos nós. Esse é o tema, e como os juízes vão se portar, e como os juízes devem se portar, nesse, me perdoe o coloquialismo, cipoal de comunicação no qual nós nos enredamos desses últimos 20 anos. Eu dividi essa nossa exposição, que o doutor Platão gentilmente já me advertiu que usasse 30 minutos, não mais que 35, eu vou dividir a nossa exposição, minha exposição, em 3 pontos. O primeiro deles é tentar refletir com os senhores acerca do que é que mudou. Qual a dimensão de mudança na vida de todos nós nesses últimos anos, que faz com que temas como esse possam ser, devam ser extremamente debatidos e úteis para a compreensão da vida de todos nós. Qual a dimensão das nossas mudanças? Eu vou gastar aí 10 minutos tratando um pouco dessas modificações no modo de viver das pessoas. Depois, a segunda parte da minha exposição, eu queria compreender qual é o lugar de fala do juiz. Por que é que nós temos que ter uma especificidade na utilização de meios de hipercomunicação, de redes sociais, de meios de massa? Esse lugar de fala que nós escolhemos como razão de viver, ministro Douglas, esse lugar de fala do magistrado, por que ele causa alguma especificidade? Por que nós temos que ter atenção quanto ao que o juiz fala ou não fala, o que diz e o que cala numa rede social? O que diferencia funcionalmente esse nosso afazer diário, que faz com que isso seja um assunto importante? E a terceira parte da exposição, que será, na verdade, quase, eu diria, com toda a humildade, um abre-alas para a conferência do ministro Aloysio, que vem em sequência, com todo o gabarito de magistrado experiente e corredator da nossa própria resolução, o que nós deveríamos fazer? Portanto, esse meu terceiro terço ele é um pouco normativo, ele trata um pouco de dever ser, como nós deveríamos nos portar para utilizar a rede social, porque é uma realidade inevitável, ou o que fazer, como fazer, e qual seria o melhor recorte possível nessa posição. Portanto, dividido essa nossa conversa em 3 termos, eu começo com a primeira. O que teria mudado? O que mudou e o que na nossa vida é diferente hoje da vida que nós tínhamos quando fazíamos faculdade, no meu caso, na segunda metade dos anos 80. Muito bem. Um sociólogo polonês, que passou boa parte da vida em Londres, que é o Zygmunt Bauman, outro inglês, e esse a vida inteira na Inglaterra, que é o Anthony Giddens, e um alemão chamado Mark Ogg, alemão-francês, os alsacianos, a gente nunca sabe se eles são alemães ou franceses, mas, enfim, ao cabo, tem uma descrição que me parece muito interessante sobre essa mudança. A primeira delas é velocidade. Tudo na nossa vida é mais veloz. Tudo na nossa vida é muito mais rápido. A notícia da Segunda Guerra Mundial, da invasão de Hitler à Polônia, chega no Brasil com 3, 4 dias de confirmações. Hoje não há guerra no mundo que a gente não assista online, que a gente não veja quaisquer eventos bélicos acontecendo no exato instante em que as bombas explodem. As notícias são tão rápidas que ninguém mais acorda para comprar o jornal ou para receber um jornal, e que não é mais nem papel, para saber o que é que aconteceu, porque toda notícia jornalística é velha. Toda notícia impressa é antiquada, porque nós nos envolvemos com um modo de viver, fruto da tecnologia, absolutamente veloz.
numa velocidade em que os assuntos se sobrepõem uns aos outros. E essa velocidade leva a uma segunda característica, que é uma característica de horizontalidade. Se tudo é muito veloz, tudo também é pouco pensado, tudo é pouco maturado, e, consequentemente, ele é horizontalizado e não é verticalizado, fazendo, evidentemente, uma observação tanto quanto euclidiana. Nós estamos nos acostumando a ter notícias pelo título, informações pelo símbolo delas, e, mais do que isso, não estamos gastando tempo com a maturidade das informações. Portanto, além de nós estarmos muito mais velozes, nós estamos muito mais superficiais. Alguma pesquisa neurológica americana diz que a sociedade está emburrecendo. Perdoem o coloquialismo de novo. Eu não chegaria tanto, nem tenho eu dados para dizer isto. Mas eu me lembro de um detalhe que, terminada uma aula de filosofia, o professor vira-se e diz, bom, mas isso é um argumento previsto no Córax. A gente pode chamar isso de livro de argumento de Córax. E eu tentei perguntar a ele o que era isto, e ele não conseguiu me dizer. Uma sexta-feira, encerrou-se a aula, eu cheguei em casa e coloquei todos os livros da biblioteca da minha mãe no chão no final de semana para entender o que era argumento de Córax. Quando eu digo isso em conferência, eu não terminei a história ainda e todos os alunos já têm o conceito do que é, porque todo mundo já deu uma famosa gugada para saber o que é isso. Em compensação, eles não pegaram a paideia para descobrir o que significava, eles não abriram os velhos volumes do Caldas Aulé, ou da Delta La Russa, que ninguém mais usa, e não adquiriram, ministro Luiz, uma série de conhecimentos no caminho, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, o conhecimento do caminho é maior do que aquele que você busca com um ponto de chegada. Dito de outra maneira, nós estamos criando uma lógica muito superficial. Essa velocidade com essa superficialidade, ela traz uma terceira característica, que é extremamente interessante. Ficou tudo muito mais perto. Nós, hoje, nos interessamos por um problema étnico na Chechênia, como se a gente estivesse falando da Asa Norte. Hoje, nós nos preocupamos com a qualidade da comida japonesa como se a gente morasse em Okinawa. E nós moramos em Brasília, eventualmente no Rio ou em Goiânia. Então, na verdade, nós não temos uma noção de distanciamento e, consequentemente, de diferenciação, esse termo do Marc Aug, quando ele tem um texto belíssimo, publicado em francês, chamado O Não Lugar. Nós não temos uma sensação de pertencimento, ou ela vai se diluindo cada vez mais. Quando isso acontece, a quarta característica nos parece muito clara, que é a diluição dos referenciais. E é nesse ponto, essa quarta característica da diluição dos referenciais, que eu quero me ater, ministro Douglas. Quando nós estudávamos na década de 80, nós ficávamos esperando surgir aquelas revistas branquinhas, trimestrais de jurisprudência, para tentar entender por que o ministro Moreira Alves tinha votado da maneira X ou Y. Por que o ministro Nery da Silveira tinha dito aquilo que ele disse. No meu caso, quando eu me apaixonei por direito do trabalho, por que o Valentim Carrion tinha dito X ou Z, que era a minha referência à época da graduação. Enfim, isto era um conhecimento minimamente maturado. Hoje, um levantamento feito pelo próprio Twitter encontra os 5 Twitters mais procurados, mais acessados, de comentários das decisões do Supremo Tribunal Federal, 4 são de garotos da graduação. Eles não terminaram ainda a graduação. O que eu quero dizer com isto, que é uma característica que precisa ser pensada? Nós diluímos, ministro Aloysio, os referenciais de conhecimento, porque nós mergulhamos numa hipercomunicação veloz, com espaços extremamente reduzidos, a famosa leitura de título, e as pessoas que nos convencem, elas não precisam mais representar um volume de conhecimento produzível para que eu possa, então, avaliar o que ele diz pela qualidade daquilo que ele demonstra ter ou que ele possui como conhecimento. E essa perda dos referenciais significa a utilização de autoridades completamente desvinculadas da produção do conhecimento. Dito de outra maneira, seria como a autoridade de aviação
viesse a ser o flanelinha do aeroclube. Está lá, conhece os aviões, conhece todo mundo pelo nome, tem uma notícia de quando sobe, quando desce o avião. Aí, se ele soubesse expressar bem, ele vira a autoridade daquela específica forma de desenvolver tecnologia. Da mesma maneira como as autoridades no discurso trabalhista, e, no meu caso, no discurso criminal, estão longe de serem pensadores que pudessem ter estudado com o Luiz Greco, ou com quaisquer universidades alemães, ou com quaisquer professores que a gente conheça, e a mesma coisa se dá em todos os ramos de conhecimento. Só que o direito ainda tem uma quarta peculiaridade, eu já caminho para a segunda metade da minha exposição, é que nós decidimos a vida das pessoas. É que nós também temos o lugar social, que não é superior e nem é inferior a nenhum outro, mas é o lugar de dizer se duas pessoas estão erradas ou uma certa e outra errada. Quando eu faço isso sem uma carga tecnológica ou de conhecimento específico sobre o assunto, e isto é valorizado por um processo de hipercomunicação, onde as pessoas tão somente estão preocupadas com a dispersão, a velocidade ou a qualidade, digamos, gráfica daquilo que se diz, eu começo a estabelecer pontos de certo e errado que nada tem a ver com direito. É como se eu estivesse estabelecendo pontos de certo e errado para a aeronáutica que nada tivesse a ver com a aerodinâmica ou com aquilo que fazem os engenheiros do ITA. Isso, nas ciências sociais, é relativamente interessante, e eu conto sempre um caso que aconteceu comigo, quando fazia parte do doutorado lá em Coimbra, mas morava em Lisboa, por conta da minha esposa, que fazia mestrado, e os filhos menores, e um belo dia alguém descobriu que eu era juiz federal e nos convidaram para assistir uma audiência de inquirição no Tribunal da Boa Hora, o famoso Tribunal Criminal de Lisboa, citado pelo Essa nos Maias, enfim. Lá fui eu, com outro colega que era juiz federal, o juiz Jairo Schaeffer, do Rio Grande do Sul, e estamos lá sentados assistindo, sem entender muito, porque são 3 juízes que perguntam para uma testemunha, tudo ao mesmo tempo, as coisas são meio confusas, mas nós entramos na sala, ministro Douglas, e a sala lotada. Eu digo, bom, é um caso relevante. E aí percebemos muito vagamente que eram pessoas de uma certa idade. Sentamos e era um estelionato na Ilha da Madeira. Aí me fez aquela... Essas pessoas não vieram da Ilha da Madeira para discutir uma questão de estelionato em Lisboa, por qualquer razão. O réu não me parecia alguém que fosse uma figura politicamente exposta ou midiaticamente exposta. Eu volto para a faculdade e um professor, Felipe da Boa Batista, professor da faculdade, disse: o que vocês acharam do Tribunal dos Reformados? Quer dizer que aquelas pessoas todas que estavam lá eram aposentados? Aí ele foi me explicar. Uma das grandes diversões dos aposentados em Lisboa é ir para o tribunal criminal, assistir os julgamentos e fazer aposta. Esse promotor fala bem, ele tem uma capacidade de convencimento. Esse juiz já está perto da aposentadoria, está absolvendo todo mundo, esse crime é alguma coisa muito leve, ele deve pegar uma pena X, Y, aí acaba, vai todo mundo para o pátio e faz aposta. É uma maneira de passar as tardes em Lisboa. E dizia um amigo meu, um advogado antigo, não existe conhecimento melhor sobre a jurisprudência portuguesa do que os reformados do Tribunal de Boa Hora. Porque eles conhecem todos os juízes, como julgam, os promotores como acusam, tabelam caso por caso e apostam lá a aposentadoria no pátio do tribunal. Evidentemente que isso é algo que acontece em Lisboa há muito tempo. Mas isso é uma demonstração que, na nossa área, infelizmente ou felizmente, porque tem um aspecto de popularidade nisto que é bom, mas é só um aspecto, essa pulverização de conhecimento e essa perda de referencial, eu vou usar uma expressão do Tess Ferraz, de referencial tecnológico, faz com que o nosso conhecimento seja diluído. Muito provavelmente, um estudante de segundo ano, que nem fez a cadeira de Direito do Trabalho ainda, vai pegar uma decisão do ministro Emanuel Pereira e vai comentar, começando com a frase, isso é um absurdo, e por aí ele vai, com todas as observações, e fará a mesma coisa com uma decisão criminal minha, como já fizeram várias e inúmeras vezes. Nisto não reside nenhum conhecimento tecnológico. Nisso reside tão somente a concatenação dessas 3 formas de viver na modernidade, ministro Aloysio, da pós-modernidade, que ele menciona: a velocidade, a superficialidade
que caminham para um processo de hipercomunicação que faz com que os títulos sejam muito mais importantes do que os textos. As chamadas dos blogs, elas fixam a informação muito mais do que o conteúdo de eventual texto. E, portanto, aquele cidadão do jornal, que era apenas alguém que falava um bom português, que a gente chamava nas redações de jornal de titeiro, que era o que dava título para as matérias, hoje em dia o titeiro é o cidadão que cria informação, porque você passa uma vista de olhos sobre aquele eventual blog, e o que vai ficar na sua mente? O título, pura e simplesmente, e não o conteúdo da matéria, e o conteúdo já é muito pouco, exatamente por causa dessa horizontalização. Bom, dito isto, sendo esta a forma como eu vejo a voo de águia, muito superficialmente, a exposição, onde é que nós, juízes, nos encartamos nisto? Em primeiro lugar, eu tenho uma convicção que se arraigou em mim há muito tempo atrás, e segue sendo, e segue sempre. Eu não acho que juízes sejam heróis. Eu acho que não cabe a nós um complexo de Marvel, como eu chamo num determinado texto. O juiz que parte para resolver heroicamente a vida de todos, e isto, lamentavelmente, em gerações da Justiça Federal que vieram seguido de mim, não sei se isso se repetiu no seu trabalho, tinha outdoor de concurso que dizia assim: venha fazer o concurso do Tribunal Regional Federal tal, venha você ser um herói também. Aí tinha um símbolo do Superman, do Batman, enfim, porque isso era uma certa mentalidade que, num dado momento, ficou muito próxima do dia a dia dos juízes, principalmente dos juízes criminais e, lamentavelmente, ministro Alexandre Agra Belmonte. Então, na verdade, esse contexto fez com que eu me preocupasse com o lugar de fala do juiz. É um lugar de resolução de conflitos, não é um lugar de heroísmo, sequer é um lugar mais importante na sociedade do que todas as outras. Uma das últimas participações minhas nas nossas famosas listas de juízes, por e-mail, hoje em dia são grupos de WhatsApp, da MB, a JUF, no tempo que eu assim trabalhei com o ministro Douglas, é que alguém disse: não, porque nós somos o que há de mais importante na sociedade brasileira. E eu respondi laconicamente: o senhor já ouviu falar em neurocirurgião de hospital público? Eu tenho uma ligeira impressão que o neurocirurgião de hospital público, em alguns, tem uma importância pontual muito maior do que eu, que julgo processos criminais. Então, esse lugar de fala ele precisa ser resgatado ao ser devida importância. Nós somos funcionários públicos, fizemos opção por sermos funcionários públicos, com a nobre e absolutamente importante função de decidir a vida dos outros, isso não é pouca coisa, com o salário que nos é pago pelo Estado, o que não nos permite ser nem invejosos com quem fez a opção privada, e muito menos super-heróis que vamos, a partir de um referencial de heroísmo que alguém nos aplicou num dado momento, resolver todos os males da humanidade, o que implica, naturalmente, numa parcialidade, e não há coisa pior do que um juiz que seja parcial, tanto ideologicamente quanto particularmente nas questões específicas. Então, esse lugar de fala do juiz ele é extremamente relevante, e digo isso com toda tranquilidade, porque é a minha opção de vida. Eu sou juiz desde os 24 anos, e no dia que eu me aposentar, eu vou virar um turista oficial, ministro Luiz, eu não virarei advogado em hipótese alguma, eu vou viajar o mundo no tempo que me restar, mas, enfim, e ao cabo, esse lugar de fala precisa ter uma certa importância. Quando nós diluímos esse lugar de fala e colocamos esse lugar de fala do juiz identificado e identificável, discutindo na superficialidade da comunicação da internet, sobre matérias e aí eu volto ao exemplo que eu dei originariamente, em espaço onde o mais procurado e o mais ouvido é um garoto que faz terceiro período de faculdade, eu pego o lugar de fala do juiz e reduzo a uma hipercomunicação sem nenhum conhecimento tecnológico. Não é possível discutir Rocco, nem discutir Chiovenda, nem discutir, vamos para os mais modernos, nem Luiz Greco e grandes teóricos do direito penal, em 40 toques no Twitter. Então, eu naturalmente vou fazer o quê? Eu vou me igualar à redutibilidade de uma comunicação veloz e curta, que não tem o fundamento tecnológico na ciência
ou na forma de operar direito, tecnologia ou ciência, que eu optei na minha vida, e eu vou fazer uma coisa pior, eu vou emitir sinais trocados para a sociedade de uma base de igualdade de raciocínio em que eu estou igualando, e aí é o Isaac Asimov que diz isso, nos termos da pós-modernidade, na seguinte maneira: uma democratite, e eu vou usar esse termo bastante pejorativo, para dizer o seguinte, que a minha ignorância é igual ao seu conhecimento. Ou seu conhecimento, o meu conhecimento é igual à sua ignorância. Porque nós estamos discutindo sobre uma base que não tem absolutamente nada de dogmático, não tem absolutamente nada de tecnológico, eu estou usando tecnologia nos termos do Técio, não tem nada de conteudista. Eu estou igualando sinais absolutamente velozes numa hipercomunicação extremamente rápida e que passa sinais trocados do mundo como se a atividade de julgar não tivesse nenhuma estrutura e nenhuma condensação teórica, que é o oposto exatamente do que a gente fala. Portanto, a hipercomunicação é natural nas redes sociais, e é óbvio que os juízes são cidadãos e podem, devem utilizar os instrumentos tecnológicos, porque são instrumentos como todo cidadão, mas na hora que eu esvazio o conhecimento jurídico a partir dessa hipercomunicação dissociada do conhecimento técnico, eu vou reduzir o lugar de fala do juiz e passar um sinal trocado onde o flanelinha, eu vou voltar para o aeroclube, o flanelinha do aeroclube pode decidir os destinos do avião. E eu vou equiparar a discussão do flanelinha do aeroclube com qualquer piloto com horas e horas e horas de voo. Portanto, essa redução do espaço de fala, essa redução da arena de discussão da própria justiça é uma característica da pós-modernidade e é nesse emaranhado, nessa seara, que eu creio que nós devamos trabalhar com muito cuidado e com muita cautela. Porque não é que nós tenhamos que reduzir a utilização pelos juízes desse instrumental, mas nós não podemos, com isso, reduzir o lugar de fala do magistrado baseado numa característica da hipercomunicação, que é exatamente a superficialidade da própria comunicação. Porque aí eu vou estar legitimando terceiros a terem uma compreensão do direito sem que tenham absolutamente nenhum fundamento para a decisão das vidas alheias ou para a decisão das causas e querelas alheias. Quando o Twitter começou, há muito tempo atrás, eu estava fazendo pesquisa do pós-doutorado na Europa e havia um magistrado que eu nunca mais encontrei com ele, era um magistrado do trabalho, da terra da ministra Morgana, chamado Leonardo Melhado, salvo engano, Reginaldo. E nós conseguíamos discutir alguma coisa de direito constitucional internacional pelo Twitter. Entrava um amigo alemão, entrava um amigo espanhol, eu estava na Itália na época, ele estava na Espanha, salvo engano, e aqui e acolá a gente discutia alguma coisa. Depois o Twitter virou, que me perdoem a expressão chula, porta de banheiro de rodoviária, com perdão da expressão. Todo mundo insulta, escreve o que quiser e vira aquela confusão, e ninguém consegue dizer mais nada de útil. Com permissa venha ao Elon Musk, que comprou o Twitter há pouco tempo. Mas virou aquela coisa que não é possível ter uma discussão. Mas eu me lembro que eram pessoas que faziam doutorado ou pós-doutorado e que escreviam alguma coisa relevante sob um ponto de vista teórico, e a gente conseguia passar 2 ou 3 horas discutindo numa rede pública, cada um num lugar do país. Isso hoje é absolutamente impossível, porque os instrumentais levaram a essa pulverização de conhecimento completa e absoluta do Twitter. Enfim, e aí entra a terceira parte da minha exposição, que, como eu disse, é um abre-alas para que o meu caríssimo amigo, excelentíssimo senhor ministro, queridíssimo Aloysio da Veiga, possa dizer da resolução do CNJ. O que fazer conosco? Como nós devamos utilizar a internet. Porque, se nós reduzimos a atuação, não raro nós vamos encontrar juízes que vão dizer o seguinte: bom, mas isso é uma tirania, o juiz é um cidadão, por que eu não posso usar a internet? É um absurdo, eu tenho direito à manifestação, eu tenho direito à disposição. Enfim, se nós permitirmos completamente, nós vamos reduzir o mais das vezes todo esse lugar de fala do magistrado, que tem uma importância, porque ele vai resolver a vida de alguém.
porque ele vai resolver questões das outras pessoas. Como regular isso? Eu só tenho três, eu diria, três topoi, três surras, três pressupostos que foram acolhidos pela resolução, mas me parece fundamental. Primeiro é, separemos a vida privada da vida pública. Não que isso signifique que o juiz tenha que ter uma dupla personalidade ou uma bipolaridade funcional, como me disseram uma vez, ministro Aloysio. Mas significa dizer que uma coisa é eu ir para uma rede social, ministro Douglas, discutir Beethoven, discutir ou tratar de Mozart, de ópera, de circuito cultural, de filmes, como faz Sua Excelência o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, num Twitter absolutamente delicioso que ele tem. Eu não tenho Twitter mais, mas ele me manda sempre o que ele posta, que, na verdade, é uma discussão absolutamente cultural, divorciada daquilo que ele faz na 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Isso, para mim, é o pressuposto. Precisamos separar um pouco as esferas de discussão para que as pessoas possam, evidentemente, utilizar as estruturas tecnológicas, mas isso não pode se confundir com a própria funcionalidade. Então, isso, para mim, é um pressuposto, que é essa separação específica. A segunda é uma certa atuação que não trabalhe no sentido de agressão de outros espaços judiciais. Uma coisa que a Lomã já dizia há muitos e muitos anos e que, de certa maneira, perdeu-se um pouco. Eu brincava com o ministro Gilmar dizendo que o Supremo não tem CNJ, mas é o mais fiscalizado e o mais observado de todos os poderes da República, porque eu entrava, certa feita, no prédio de apartamento, o porteiro me conhecia, sabia que eu era juiz, desembargador já, ele virou e disse, e aí, e o Gilmar Mendes? O que tem o Gilmar Mendes? Assim, do nada, o porteiro virou para mim e disse, sim, o Gilmar Mendes. Sim, o ministro, qual é o problema? Então, são situações absolutamente corriqueiras que vão se acumulando. Então, nós precisamos ter uma autocontenção com relação à discussão que não seja jurídica, e em certos veículos de hipercomunicação é impossível fazer uma discussão de base, onde a gente possa criticar ou analisar o trabalho dos outros. Eu não sou juiz do trabalho, mas o fato de ser desembargador, evidentemente que não me permite, numa eventualidade, não me permitirá jamais, estabelecer uma linha de crítica, por mais agressiva que possa ser, ou menos agressiva que venha a ser, ao ministro A, B ou C. E aí eu vou citar o ministro Caputo, que é meu grande amigo, que não entenderá errado a observação. Eu não posso pegar uma decisão do Caputo e, efetivamente, fazer uma crítica volumosa, porque o meu lugar de fala acaba sendo o lugar de fala de um juiz, quer eu queira ou não. E isso me parece que também precisa ser observado, e a resolução, até que me consta, fez bastante observação, fez várias observações sobre esse trabalho. E o terceiro deles é entender que redes sociais as redes sociais trouxeram um problema para a humanidade que não é bem um problema, mas é uma característica interessante. A ministra Morgana gosta que eu diga isso, e nós já tratamos disso uma vez, mas é porque, na verdade, é um xiste. Nós sempre tivemos, Douglas, os doidos de praça. Mas tinha um na Praça da Sé, tinha outro na Praça Gonçalves Dias, em São Luís, tinha um lá na Praça 15. A internet uniu todos os doidos. Então, a maluquice virou um evento, ela virou um movimento. Isso, na verdade, e óbvio que eu estou dizendo de uma maneira muito jocosa, mas isso é matéria de trabalho sociológico americano, porque ninguém consegue entender como é que eu tenho uma associação dos terraplanistas. E aí esse documentário, esse trabalho sociológico é bem interessante, porque ele mostra o seguinte, essas questões sempre aconteceram na sociedade, desde aqueles que desconfiam que o homem nunca foi à Lua e por aí vai. A questão é que a hipercomunicação pega as pontas soltas e junta todas elas e permite que essas pontas soltas se transformem num movimento ou se transformem numa ação. Então, conviver com com um certo movimento de contracultura ou contracientificidade, que é o termo mais interessante utilizado nessa pesquisa americana, era uma coisa que sempre aconteceu, só que agora ela tem uma sistematização entregue pela tecnologia.
E nós precisamos perceber que colocar o juiz, ou aquele que dita e decide a vida dos outros, no meio dessa sistematização absolutamente atécnica e que junta compreensões que não são científicas, a gente dilui ainda mais qualquer pensamento e qualquer hipótese de credibilidade do Poder Judiciário. Porque, em tempos de democracia, e eu vou terminar por aqui, a nossa credibilidade não está na força física. Nós não somos o senhor de Villefort, que é o juiz do Conde de Monte Cristo, lá do Alexandre Dumas. O nosso poder chama-se racionalidade, respeitabilidade e, como diria o Luhmann, legitimação pelo procedimento. Então, se nós cairmos nessa deslegitimação absolutamente pueril de uma rede social vinculada à hipercomunicação, vem aquela velha pergunta: quem é que vai acreditar em nós? Eu terminei um artigo certa feita, quando eu criticava determinados movimentos políticos dentro da justiça criminal, que eu dizia o seguinte: por que não aceitar o juiz Y no juiz Z? É um grande homem, é isso, é aquilo. Eu dizia o seguinte: quem de nós quereria ser julgado pelo general do exército inimigo, mesmo consciente de que ele era um homem de valor? Ninguém. A nossa função, ela se baseia na racionalidade, na credibilidade e na legitimação pelo processo e pelo procedimento. Se nós diluirmos isso numa hipercomunicação rasa e absolutamente rasteira, só vai nos sobrar força. E no dia que nós precisarmos especificamente da força, nós não somos mais Poder Judiciário. Nós seremos qualquer outra coisa, mas nós não teremos nem aceitação, nem legitimação e nem de credibilidade a sustentar o nosso próprio posicionamento. Quando eu era um assaz crítico do direito alternativo, eu dizia para o professor Edmundo, na época, o seguinte: a loucura é alternativa à lucidez, a força é alternativa ao diálogo. E, no dia que o chicote mudar de mão, o alternativismo vai virar o quê? Ele vai virar, na verdade, submisso àquele que efetivamente tiver a maior força. Portanto, nós precisamos apostar na sanidade, na credibilidade, na justificação, na fundamentação, na respeitabilidade e na nossa capacidade de resolver os conflitos, nos mantendo o que somos, juízes, e não mergulharmos absoluta e completamente num processo rarefeito e rasteiro de hipercomunicação. Eu agradeço imensamente o carinho, a sensibilidade, e digo aos senhores que eu me sinto absolutamente em casa no TST, meu amigo Aloysio. Muito. Pelos amigos que construí, pelas pessoas que aqui constroem uma magistratura de valor, que vai merecer todo o meu aplauso onde quer que eu esteja, e eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. De fato, já era esperado, né? Quem conhece o desembargador Ney Bello sabe do seu brilhantismo, da sua exposição clara, precisa e tão agradável para que nós possamos ouvir. Brilhante palestra. Eu agradeço imensamente, novamente, a aceitação de Vossa Excelência, o nosso convite, porque sabemos da vida de cada um, não é? Sobretudo na magistratura, que nos leva, não é, um compromisso permanente com tudo, não é? E falta pouco tempo para a gente se dedicar a essas atividades tão gostosas. Queria lhe passar o certificado, a lembrança da sua vinda à ENAMAT e dizer que nós ficamos muito felizes e esperamos contar com a sua presença diversas outras vezes. Muito obrigado. Senhoras e senhores, informamos que reiniciaremos os trabalhos após o intervalo às 16 horas com o tema O uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário, com a participação de Suas Excelências, os senhores ministros Alexandre de Souza Agra Belmonte e Aloysio Correia da Veiga. Boa tarde.